Olá pessoal, boa noite. Você que está me acompanhando aí pelas redes sociais, você que está aí pelo Facebook, pelo Instagram, o meu pessoal, Rev Antônio Fonseca, você que também está nos acompanhando pelo Instagram oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro de São Cristóvão, o IEQ São Cristóvão, ponto oficial. Hoje a gente está falando através de 3 canais. Eu quero desejar uma boa noite e quero que você continue conosco durante essa live, porque com certeza Deus terá uma palavra de vitória para a nossa vida. Está chegando aqui o pessoal através do Instagram, através do Facebook, através do pastor Milton Salles, está aí nos acompanhando. Estou sendo informado aqui pelo Ian, que está me ajudando nessa produção. Afinal de contas, estamos aqui com 3 câmeras simultâneas para levar essa palavra de Deus para a sua vida. Pastor Milton, para quem não sabe, é o nosso secretário estadual de Administração e Finanças, pastor da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, um parceiro, um amigo. Que Deus abençoe ele e a pastora Cássia. Quero saudar a Jacilene, a Dani, o Edson. Edson, Deus te abençoe e abençoe também aí a nossa Prefeitura de Salvador, você que trabalha aí com o pessoal. Um abraço ao nosso prefeito, ACM Neto, e todo mundo que nos acompanha. Estou fazendo essa saudação inicial para ir dando tempo de você convidar os amigos, né? Convidar a família, se reunir, mantendo, né, a distância regulamentar, como diria o Arnaldo César Coelho, a distância que está sendo recomendada aí pelos órgãos de saúde, devido a esse momento que o Brasil e o mundo está passando, esse momento de enfrentamento dessa pandemia chamada coronavírus. Então, reúna, mas mantendo as distâncias necessárias, para que você possa acompanhar conosco essa palavra, a palavra poderosa de Deus para a sua vida. E nesse momento de medo, não existe melhor antídoto do que a palavra de Deus. Como diz Paulo, a igreja de Roma, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Consequentemente, a fé se vai, né? A fé vai embora pela ausência da palavra. Bem, o pessoal está chegando, estou vendo aqui o Edson, a Júlia, a Rosa, o meu pequeno Antônio, o caçula. Quero mandar um beijo para ele, para a mãe dele, que é a minha esposa, pastora Marília. Um beijo para essa mulher de Deus, essa mulher maravilhosa, minha primeira seguidora. Quero mandar um beijo também para minha mãe, o Ian, meu primogênito, está aqui fazendo essa produção. Tenho também hoje aqui no nosso estúdio, né, a companhia da Lete. Enfim, que Deus abençoe a todos. Chegando aqui no Instagram, a Renata, a Mara, a Jacilene, a pastora Gisélia. Deus abençoe a senhora. E quem eu não for falando o nome é porque, à medida que a gente começar a pregar, você, né, vai chegando e às vezes a gente não tem tempo de dar uma interrupção para poder falar com você. Mas saiba que eu fico muito grato de ter a sua companhia, tá bom? Daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto mais ou menos, estaremos começando amigos, para os seus familiares, enfim, para o pessoal que está nos acompanhando, tá ok? Góis está chegando aqui também, nos acompanhando pelo Facebook. Tem a Marla chegando através do Instagram, o meu pessoal. Tem o pessoal que está aí no Instagram da Igreja do Evangelho Quadrangular. Deus abençoe a todos. Estamos a alguns instantes da ministração. Michele também está chegando aqui pelo Instagram, a Cleusa, a irmã Irani. Deus abençoe a todos poderosamente. Tá bom? Vamos começar a falar sobre Deus. Vamos começar a falar sobre a palavra de Deus, numa época em que a gente ouve, né, tantas palavras negativas. Praticamente estamos sendo bombardeados 24 horas por dia com relatórios de pessimismo, com relatórios negativos. Pastora Marli está chegando aqui através do meu Instagram. Deus abençoe ela e os nossos irmãos lá da 2ª IEQ do Parque São
ela tem nos bombardeado 24 horas por dia, mais com notícias negativas do que com notícias positivas. Temos ouvido falar mais sobre pessoas que têm sido contagiadas por esse vírus, né, chamado coronavírus ou Covid-19, do que ouvido notícias de quantas estão sendo alcançadas pela cura. Então, para combater tudo isso, só tem um remédio: a palavra de Deus. Somente ela é capaz de espantar o medo, somente ela é capaz de curar, né, a nossa mente, de trazer paz ao nosso coração. É ela que, mesmo em tempos de guerra, nos dá a tranquilidade que nós necessitamos para manter o nosso equilíbrio emocional. E eu quero meditar com você nessa noite sobre um texto que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz assim, assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Sem uma espada na mão, feriu e o matou. Eu quero que você preste atenção nesse texto, porque com certeza ele vai falar ao seu coração. A Bíblia fala sobre este filisteu chamado Golias. E o início do texto, no versículo 1, nos conta qual o contexto dessa grande história bíblica que até mesmo aqueles que não são cristãos, até mesmo aqueles que nunca entraram no templo, conhecem. A história de Davi e Golias. A Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, que os filisteus haviam se ajuntado, haviam se reunido, as suas tropas estavam agora agrupadas para guerrearem contra o povo de Israel. E as tropas dos filisteus estavam de um lado de um vale, e a tropa de Israel estava do outro lado. E a Bíblia nos conta que saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Preste bem atenção, porque a Bíblia nos dá detalhes sobre este guerreiro. A Bíblia diz que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Isso equivale a medidas, nos dias de hoje, a medidas que nós conhecemos, a 2,90 metros. Esse era o tamanho do problema que o Davi estava por enfrentar. A Bíblia nos dá mais características. A Bíblia diz o seguinte, que ele trazia na cabeça um capacete de bronze e ele vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. 5.000 ciclos equivale a 60 quilos. Somente isso era o peso, né, do capacete e da couraça que esse gigante usava. A Bíblia nos dá mais detalhes ainda sobre a força que esse homem tem, dando detalhes sobre a sua armadura. Ele trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava nada mais, nada menos do que 600 ciclos, ou seja, 7 quilos e 200 gramas, era a ponta da lança, né? Não era a lança toda, era somente a ponta de ferro da lança deste gigante, pesava 7 quilos e 200. Esse gigante, além dele e de toda a sua experiência como matador, como guerreiro, como uma ameaça viva por onde ele caminhava, ele tinha à sua frente um escudeiro. Era esse o desafio que Israel tinha, era esse o desafio que estava por aguardar o jovem Davi. E a Bíblia diz que esse gigante e o povo filisteu, né, se reuniu para atacar o povo de Israel, para atacar o exército de Israel. E eu quero dizer para você que me acompanha através desses 3 canais, através da minha fanpage
Facebook Pastor Antônio Fonseca, através da minha rede de Instagram, né? O meu Instagram pessoal, Rev Antônio Fonseca, ou através do Instagram oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro de São Cristóvão, IEQ São Cristóvão, .oficial. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que está ligado nessa live, está chegando o pastor Reginaldo, pastora Priscila, a Ilma, o Edson, a Lidiane, várias pessoas estão chegando agora. Depois eu vou agradecer a todos vocês. Eu quero dizer que esse gigante e o povo filisteu tipifica para nós o diabo e os seus demônios. Nós travamos uma guerra constante, só que a nossa guerra não é física, a nossa guerra, Paulo fala sobre ela, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, muitos de nós cantamos o hino, né, a canção que fala sobre Efésios 6, e nesse texto Paulo diz que esta guerra que nós travamos é contra os principados e potestades, poderes deste mundo tenebroso, forças espirituais. Preste atenção, se ligue aqui nessa live, seja qual o canal que você esteja utilizando agora para poder falar, se ligar com a gente. A Bíblia nos conta que esse gigante parou de frente às tropas de Israel e gritou: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Foi esse o desafio, foi essa a proposta, foi essa a pressão psicológica que o Golias lançou sobre o exército de Israel. E ele disse mais, ele disse: hoje desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ou seja, o Golias, esse homem de 2 metros e 90 centímetros, ou seja, de quase 3 metros, propõe ao exército de Israel não uma luta aberta, aonde todos lutassem contra todos, mas ele propõe um duelo. E a Bíblia nos conta que quando o rei Saul e todo o Israel ouviu essas palavras, eles ficaram espantados e temeram muito. Hoje nós estamos sendo bombardeados praticamente 24 horas por dia, especialmente por alguns, como eu posso colocar aqui, especialmente por uma parte da mídia que tenta estabelecer uma indústria do medo. Nós somos bombardeados com notícias que têm levado muitas pessoas ao medo, à fobia social, ao pânico. Nós temos sido bombardeados com números a cada dia mais assustadores, porque parece que no Brasil ninguém mais morre de bala perdida, parece que no Brasil ninguém mais morre de violência doméstica, parece que no Brasil ninguém mais morre de problema no coração, parece que no Brasil ninguém falece mais de outras doenças. Parece que o único mal que mata hoje é o coronavírus. Não se fala mais de dengue, não se fala mais de chikungunya, não se fala mais de AIDS, não se fala mais de nenhuma outra enfermidade. Parece que a única doença que assola a humanidade hoje é o coronavírus. E a gente vê em alguns telejornais, ou melhor dizendo, em algumas emissoras, um contador maligno, onde fica contando cada pessoa que eles julgam que contraíram este mal. Não que ele não exista, é fato que o vírus existe, é fato que o mal está aí, mas também é fato que depois que esse vírus for embora, ficará um efeito colateral
talvez tão igual ou maior do que o mal que ele causou. Serão pessoas perturbadas, atemorizadas, angustiadas, pessoas que vão adquirir problemas psicológicos, pessoas que terão toque, pessoas que sofrerão de fobia social, pessoas que, quem sabe, sofrerão até mesmo de síndrome de pânico por causa das notícias negativas que tomam conta da nossa vida. Praticamente nas últimas semanas é a única coisa que se fala. E o que é que acontece? Saul, quando ouve as palavras do filisteu, e o exército de Israel, quando ouve as palavras também daquele gigante, ficaram espantados e temeram muito. É por isso que o nosso segredo está em aprender a usar a nossa fé. Um dia desses, uma cantora gospel, tida como famosa, falou de uma tal de fé racional. Ela inventou uma terminologia aí teológica que eu não sei em que base bíblica ela encontrou respaldo para isso, porque a fé ela nunca é racional. A fé ela também não significa que ela é estúpida, mas a fé ela é transcendental. A fé supera a razão. Tanto é que a gente canta. É por isso que eu sempre falo, às vezes a igreja, de uma forma geral, não estou aqui me referindo a uma denominação ou uma igreja local, às vezes o povo de Deus canta, mas não entende o que está cantando. Eu quero falar para você que está me vendo pelo Face, você que está me vendo aí pelos nossos Instagrams da igreja e o meu pessoal, né? Não existe esse negócio de fé racional. Ou é fé ou é razão. Porque a razão ela utiliza dos nossos sentidos, os sentidos humanos que nós temos. A visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato. Mas a fé, ela utiliza a palavra de Deus. Tanto é que lá no livro de Hebreus existe uma definição clássica sobre o que é fé. Está em Hebreus. Todo mundo, quem sabe, né, já ouviu pelo menos uma vez alguém recitar essa definição. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu quero agradecer o Jonas lá de Camaçari, está chegando agora, a Sônia Pinheiro, a Giovana lá da IEQ Paralela. Quero, né, agradecer a Célia que está nos acompanhando, o Joilton. Depois eu vou falar o nome de um monte de gente, a Sila. Deus abençoe vocês. Continua ligado aí, viu? Pelo meu Instagram, pelo Instagram da igreja e pelo nosso Facebook. Então o que é que acontece? A fé, ela não trabalha com os sentimentos. A fé, ela trabalha com a palavra de Deus. Preste atenção. E essa cantora inventou essa terminologia que eu queria saber em que curso teológico ela aprendeu esse negócio de fé racional. Existe sim fé, e a fé ela é transcendental, ela supera, como diz o pastor Paul Yong-Shu, que mudou depois o seu nome para David Yong-Shu, né? Ele fala num livro, ele tem um livro, né, chamado A Quarta Dimensão. Pastor Newton, seja bem-vindo aí na nossa live. Então, a fé, ela está numa outra dimensão, ela está num outro nível. E o que acontece? Qual o problema de Saul e do exército de Israel? Quando foram enfrentar o gigante, quando foram enfrentar o filisteu, deixaram que os seus sentidos fossem tomados pelo medo. Os seus ouvidos captaram as palavras daquele gigante, e aí sim eles ficaram espantados e temeram muito. Você sabia que nesse processo de confinamento que nós estamos sendo, né, orientados a ficarmos, tem muita gente com medo, tem muita gente espantado, tem gente com medo da doença, tem gente com medo do vírus, tem gente com medo do desemprego, tem gente com medo de não ter o que comer amanhã, tem gente com medo do futuro, tem gente com medo porque, na realidade, começou a entender o que é casa, tem
Tem mães de família que, quem sabe, estão conhecendo agora seus filhos, porque na realidade nunca tiveram tempo de estarem dentro de casa com seus filhos por causa do trabalho, do corre-corre, da faculdade, disso e daquilo, e agora estão dentro de casa, quem sabe, descobrindo até o que é uma rotina do lar. A gente vê isso no dia a dia, né, nos programas que falam sobre os artistas, mostrando algumas artistas espantadas porque nunca souberam o que era o trabalho doméstico, e agora, como as empregadas, né, muitas domésticas, chamadas de secretárias do lar, estão impedidas de ir, questão de preservação, por uma questão de segurança, vamos chamar assim, pela questão da doença, estão sendo dispensadas. Esses artistas, esses famosos, estão descobrindo o que é a vida dentro de casa. Tem muitos homens que, quem sabe, acordavam cedo e chegavam em casa quando a mulher já estava dormindo, só para não ter aquele encontro, né, com a esposa, porque o casamento ia mal, mas agora estão descobrindo de novo o que é o relacionamento. Então, o que é que acontece? Tem muita gente com medo, tem muita gente com pânico, tem muita gente com angústia. Obrigado, dona Célia, né, minha grande amiga e professora aí também de tênis, me acompanhando, né? Então eu quero falar para você, olha, hoje em dia não é diferente. Quantas vezes o diabo, né, ele apresenta situações que desafiam a nossa fé. Hoje se fala muito de coronavírus, mas os outros problemas não acabaram. Quem sabe o seu problema hoje não seja nem o vírus, mas um problema de relacionamento, um problema no seu casamento, um problema com seu filho que está preso nas drogas, um problema na sua vida financeira. Você está vendo, mundial, por causa dessa pandemia, você está entrando em pânico porque você não está vendo esperança de como saldar as suas dívidas. Então eu quero dizer para você que hoje em dia não é diferente. Nós somos desafiados, nós somos apresentados a situações difíceis. Quem sabe você recebeu incurável. Eu quero perguntar para você, quais são os seus gigantes? Quais são os gigantes que o diabo tem colocado diante de você para te afrontar? A Bíblia diz que quando o gigante propôs o duelo, eles temeram muito. Sabe por quê? Porque naquela época era costume resolver as guerras mediante duelos individuais, mas o exército de Israel pensava que ia ser uma luta aberta, aonde eles se lançariam sobre Golias, ou seriam vários soldados contra um, mas o desafio envolvia o confronto entre duas pessoas. E muitas vezes a vida é desse jeito. Terão lutas que não vai ser você com muita gente te ajudando, mas vai ser você sozinho, dentro da sua casa, dentro do seu estabelecimento comercial, dentro dentro de você mesmo. Lutas internas, lutas interiores. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Davi conseguiu vencer esse gigante, e eu quero compartilhar com você os segredos que fizeram esse jovem, esse adolescente, derrubar esse gigante de quase 3 metros. Quem era Davi? Eu já dei algumas características aqui do Golias. Quase 3 metros de altura, só a ponta da lança dele, né, pesava quase não, 7 metros e 200 gramas, se eu não estou equivocado, exatamente isso. Mas quem era Davi? Davi era filho caçula de um homem chamado Jessé. Jessé tinha 8 filhos, sendo que o 8º era o Davi, e 3 desses filhos mais velhos estavam na guerra. Estavam lá quando o Golias desafiou o exército de Israel. E eu quero dizer para você que, assim como Jessé, a nossa família, nos dias de hoje, também está numa guerra. Você pode não ver armas, você pode não ver sangue, você pode não ver um outro exército no sentido humano falando, mas preste atenção, nós estamos numa guerra. Uma guerra contra as drogas, quem sabe a sua família está travando, uma guerra contra a doença, uma guerra contra os problemas financeiros,
uma guerra contra o próprio diabo, que odeia a família. O diabo tenta, desde o início, destruir a família. E a grande questão desse interesse em destruir a família é porque a família foi uma criação divina. A família não foi uma invenção humana, mas foi uma criação divina. Obrigado, Elton, engenheiro Elton, aqui nos acompanhando, a Leiliane, a Júlia, a Graça, enfim, a Clécia. Obrigado você que está nos acompanhando aqui também pelo Instagram da nossa igreja. Depois eu vou agradecer a todo mundo. A família de Jessé estava numa guerra, os 3 filhos mais velhos. E eu quero dizer que conosco, talvez você não tenha acordado para isso, mas nessa noite eu quero chamar a tua atenção para isso, que existe essa guerra. E Davi, como filho caçula, ele tinha a tarefa de ir e voltar do local do acampamento levando comida, né? A Bíblia diz que ele levava grão tostado e pães da parte do seu pai para os seus irmãos que estavam na guerra. E aqui eu quero fazer um destaque. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Davi, ele tinha a tarefa de alimentar os seus irmãos que estavam guerreando. E eu quero dizer para você que é cristão, que você tem a grande tarefa, a grande obrigação de sustentar a sua família, de abençoar a sua família, de alimentar a sua família, os seus irmãos, os seus filhos, os seus pais, os seus sogros, as suas, né, as suas sogras. Eu coloco no plural aqui porque são várias pessoas me assistindo, os seus genros, as suas noras. Nós temos a obrigação de alimentar essas pessoas. Você sabe por quê? Porque muitas famílias são destruídas porque elas têm se alimentado não da palavra de Deus, mas elas têm se alimentado de palavras negativas. Quantas pessoas ouvem dentro de casa palavras negativas? Quantos maridos desmerecem, desrespeitam a sua mulher? Presta atenção. Eu quero que você ouça muito bem isso que eu estou te falando. Quantos filhos desonram seus pais? Quantos pais xingam seus filhos, às vezes chamando de cabeçudo, de burro? Essas são as palavras mais suaves, sem falar em palavrões que são ditos, mas é possível um outro tipo de alimento, é possível um outro tipo de comida, melhor dizendo. Você pode alimentar sua família com a palavra de Deus. Você pode alimentar sua família com o pão da vida. Um dia Jesus disse: olha, eu tenho uma comida para comer, e essa comida consiste em fazer a vontade do Pai. Preste atenção, né? Se concentre aqui no que eu estou falando com você, tá bom? Preste atenção. Durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, esse gigante se apresentava diante do povo de Israel. 40 dias, queridos, é um espaço de tempo mais do que suficiente para arrasar com a moral de um exército. 40 dias é um tempo mais do que suficiente para detonar com a confiança de um povo, de soldados. E eu quero dizer para você que o propósito do diabo é arrasar com a sua moral, é acabar com a sua autoestima, é destruir a sua fé no Altíssimo, é acabar com a sua coragem. Quantas e quantas pessoas ditas cristãs estão agora numa linguagem figurada debaixo da cama, não porque houve um decreto de isolamento social, mas é porque é assim que elas se sentem, sem força, sem coragem, com medo até mesmo de respirar o ar, para não contraírem um vírus, uma doença, algo que, quem sabe, já está ganhando dimensões maiores do que ele é na realidade. Já tem pessoas que estão na loucura da limpeza exacerbada da sua casa, na busca de se sentirem protegidos de um mal que sequer eles conseguem ver porque é microscópico.
Eu quero dizer para você que o propósito do diabo é esse. Primeiro, é destruir a tua estrutura espiritual, que é a sua fé. E depois é destruir a tua estrutura emocional, para que você seja facilmente um alvo dele. No dia da grande batalha com Golias, a Bíblia diz que Davi levantou-se de madrugada e partiu para levar o alimento para os seus irmãos. Ele chegou no arraial, onde estavam, e quando o exército já estava saindo em ordem de batalha. Presta atenção nos detalhes que eu vou te contar. Os israelitas estavam de um lado, os filisteus de outro, estavam em ordem de batalha, fileira contra fileira, e Davi, quando chega, ele coloca a carga que ele havia levado de alimento para os seus irmãos com o guarda da bagagem. Ele entrega a carga que o pai havia mandado por ele, e ele corre para a frente de batalha, e quando ele chega na frente de batalha, ele pergunta para os seus irmãos se eles estavam bem. E aqui fica uma lição para a gente. Será que temos perguntado aos nossos irmãos como eles estão? Nesse momento que os nossos idosos, as nossas crianças, as pessoas do grupo de risco estão obrigatoriamente, elas devem cumprir esse isolamento para que tenham a sua saúde preservada. Será que a gente tem mandado um WhatsApp, uma mensagem de fé, perguntado como é que você está? Ou será que nós vivemos o individualismo? Olha, o importante sou eu e os outros que se virem. Será que você tem ligado para a sua família? Tem ligado para as pessoas, tanto a sua família de sangue, a sua família no sentido biológico, como para a sua família espiritual, que é a sua igreja? E você que não tem igreja, será que você tem ligado para os seus vizinhos, para os seus amigos, para o pessoal que você conhece? Você se preocupa com as pessoas? Você se preocupa com seus familiares? Você se preocupa com seus irmãos? Você pergunta como eles estão? Ou você só se importa com você? Davi se importava com seus familiares, tanto é que quando ele chega com a bagagem, ele entrega para o responsável pela guarda das bagagens e corre logo para perguntar como era que os seus irmãos estavam. Davi ali está dando um exemplo para mim, está dando um exemplo para você, está dando um exemplo para você que está aí. Vou beber aqui rapidinho um pouquinho de água para continuar contando para você essa história que vai nos ensinar como derrubar os gigantes da nossa vida. Pode continuar aí ligado rapidinho, um instante. Enquanto você medita nessa pergunta, a Bíblia diz que enquanto Davi estava falando com seus familiares, o que é que acontece? Veio subindo do exército dos filisteus o gigante, aquele gigante que por várias semanas fazia esse processo de subir e de lançar uma afronta contra o rei Saul e todo o exército de Israel. Então, enquanto Davi estava falando com seus familiares, lá vem Golias, e quando ele chega, ele repete aquelas palavras que pelas semanas anteriores ele havia dito, tentando minar a fé e a coragem, a ousadia do exército. Eu quero falar para você que o diabo não gosta quando você está falando com a sua família. Seja a sua família biológica, seja a sua família espiritual, que é a igreja. O diabo não gosta de unidade. Existe uma frase, atribuída a... esqueci agora o nome do responsável, a frase diz o seguinte: toda unanimidade é burra. Mas na realidade não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que na unidade existe a bênção e a vida. Está no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí o Nelson Rodrigues, me lembrei agora, esculpiu essa frase: toda unanimidade é burra. E aí muita gente pensa que para ser sabido, para tirar uma de
de inteligente, ele tem que discordar, mesmo sem tendo bases. O próprio Jesus falou, né, do poder destrutivo da falta da unidade, quando Jesus falou sobre a divisão. Jesus fala que uma casa dividida, ou seja, uma casa com duas visões, uma casa que uma pessoa quer uma coisa e a outra quer ir para o outro lado oposto, essa casa não consegue se manter de pé. Então aí você vê no poder que há na unidade. Por isso que quando Davi estava falando com a família dele, com seus irmãos, o gigante Golias chegou. Assim como você, quando está falando com a sua família, o diabo está traçando projetos para destruir você. Então, aprenda isso, perceba isso, as estratégias que o diabo tem para tentar detonar com a tua casa, com o teu lar, e vigie para que ele não alcance êxito. E a Bíblia diz, continuando aqui a história do Davi, na sua luta contra o gigante, quando todos os homens de Israel viram aquele gigante mais uma vez, eles fugiram dele e temeram grandemente. Olha aqui de novo a questão que eu estava falando dos sentidos. Da primeira vez eles temeram porque ouviram as palavras do gigante. Agora eles temem porque eles viram o gigante. Por isso que a fé, ela não se importa com aquilo que está sendo falado ou com aquilo que está sendo visto pelos sentidos naturais, mas ela se ancora, ela se sustenta, ela se fortalece na palavra de Deus. Quero falar para você, preste bem atenção, o que tem dominado a sua vida são os seus sentidos naturais ou a sua fé naquilo que Deus falou? Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Talvez você está vendo eu olhando aqui para vários lados, é porque a gente está com 3 câmeras, a gente está fazendo uma transmissão simultânea para 3 canais diferentes, para o meu Facebook pessoal, para o meu Instagram pessoal e para o Instagram da igreja, o IEQ São Cristóvão .oficial. Por isso que em alguns momentos parece que eu não estou falando com você aqui, porque eu estou olhando aqui para outra câmera. Mas o importante é que você ouça o que eu estou dizendo. E a Bíblia diz assim, que aqueles homens de Israel começaram a dizer entre si: vistes aquele homem que subiu para afrontar Israel? A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Davi, ouvindo isso, se interessou bastante, disse: opa, o que é que vão fazer ao homem que matar a esse e tirar a afronta de sobre Israel? Eu gosto de Davi porque ele tinha tanta certeza da vitória que ele já queria saber qual era a premiação. Isso que é fé, é saber já, né, que o spoiler da tua história de vida. Você que é cristão precisa saber que o final da tua história é que você é mais do que vencedor. Não importam as lutas, não importam os conflitos, não importam as dificuldades, não importam os vírus, né? Se é o coronavírus ou outro que vier depois, o que importa é que você sabe que no final você vai vencer. Jesus já tinha antecipado a história. Nós já conhecemos o spoiler desse filme. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Por isso que o diabo tenta tirar o que de você, Marcos, que está chegando agora, Joilton, Sila, Silvana, Luciene, né, Jane, irmã Márcia, Raqueline. Por isso que o diabo tenta tirar o teu ânimo, porque o ânimo é aquilo que vai alimentar, é tipo uma água que rega uma planta. O ânimo é que vai manter você firme diante das dificuldades. Mas você já sabe que o capítulo final é que você venceu. É como alguém que já viu um filme e agora
né, só está revendo. Nós já conhecemos a história, porque a história já está na Bíblia. Tudo isso que está acontecendo agora, a Bíblia chama de princípio das dores. É uma figura de linguagem de Jesus. Ele usa uma metáfora, ele compara esse momento da história como um momento de uma mulher que está para dar à luz. Mas na realidade é só o começo das dores, ainda não é o ápice. Mas mesmo nesse princípio das dores, é interessante saber que Deus está conosco. Obrigado, Cris, e toda a sua família nos acompanhando, chegando agora aí pelo Instagram, pessoal que está chegando pelo Face, pessoal também que está chegando pelo Instagram da igreja. Então o Davi, quando descobre assim, o que é que vão fazer ao homem que matar o gigante, né? Ele se interessa, porque ele já sabia, ele tinha certeza que ele, em Deus, tinha a capacidade de vencer. Eu quero dizer para você, não é pela tua força, não é pela tua inteligência, não são pelos cursos que você possui, nem pelo dinheiro que você tem no banco, mas pela tua fé em Deus você pode vencer qualquer batalha que você esteja tendo. Se você tiver certeza disso que eu estou falando, com certeza, você, dentro de poucos dias, ou melhor, você já pode começar a celebrar agora, porque você já sabe que a vitória é sua pelo sangue de Jesus. E a Bíblia nos diz, preste bem atenção nesse detalhe, que quando o irmão mais velho de Davi viu Davi ficar interessado pelo prêmio, deu a maior bronca em Davi. Preste atenção no que eu vou destacar agora. Os teus familiares podem até não acreditar em você. Os teus familiares podem até não acreditarem na tua virada, na tua vitória, no teu sucesso. Mas eu quero dizer que se você acreditar em Deus, se você crer, como diz a palavra de Deus, você vai ver a glória dele se manifestar na sua vida. Sabe o que Davi fez quando seu irmão estava repreendendo ele? Simplesmente ele saiu. Davi ignorou a fala do seu irmão. E é isso que você precisa aprender, meu amado, minha amada, que está vendo essa live, ou que depois vai assistir, ou que depois vai me ouvir através do áudio, que a gente vai estar colocando nos nossos grupos de WhatsApp. Quando alguém vier tentando roubar a sua fé, obrigado, Gleisiane, que está chegando, Deus abençoe sua casa e sua filha, estamos orando por ela. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Eu quero que você aprenda com Davi a tomar esse tipo de atitude. Quando alguém vir para matar a sua fé, ignore. Saia. Talvez isso aconteça através da televisão. Faça isso. Mude de canal. Aprenda a selecionar aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente. Quando alguém vir com a palavra negativa, né? Mesmo sob o argumento de que é para trazer uma orientação, que é para deixar, né, você esclarecido dos fatos, mas se isso machuca você, lhe mete medo, afeta as suas emoções, simplesmente troque de canal de TV, troque de rádio, troque de música, troque de lugar, porque olha, o irmão de Davi veio como um instrumento negativo para tentar dissuadi-lo, para tentar tirá-lo da intenção de lutar com Golias, e ele simplesmente ignorou para que a sua fé não fosse minada. Quando uma pessoa lançar sobre você uma palavra de dúvida, não preste atenção, não tome como verdade. Você não pode determinar o que alguém vai falar de você, mas você pode escolher o que você vai ouvir e tomar como verdade. Preste atenção. Quando o rei Saul soube do interesse de Davi em lutar, ele mandou chamá-lo. Não tinha muita opção. A opção que o rei Saul tinha era: ou Davi luta, ou Davi luta, ou Davi luta. Não tinha ninguém mais interessado no duelo proposto pelo Golias. Muito menos o rei Saul estava apto e se sentindo preparado para este desafio. E a Bíblia nos diz que Davi então chega até o rei Saul e diz: olha rei,
não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Eu quero dizer para você, Dona Nilzete, que está chegando, Cláudia, Célia, Adelita, né? Nossa Sunamita querida, que nos ama, Salomão, Pastor Cosme, nosso secretário de missões, que honra tê-lo assistindo essa live. Eu quero dizer para você, não desfaleça quando alguém chegar, né, tentando roubar a sua fé, né, e muito menos, né, deixe outras pessoas desfalecendo. Olha o exemplo de Davi, ele chega para o rei e anima o rei. Ele chega para o rei Saul e diz: olha, rei, não desfaleça o teu coração por causa desse filisteu, por causa desse gigante, por causa desse inimigo. O teu servo irá e pelejará contra ele. Como a gente precisa de Golias, está repreendido em nome de Jesus, como a gente precisa de Davis nos dias de hoje, que cheguem para o patrão e digam: meu patrão, que o seu coração não desfaleça, a gente vai vencer essa crise. Meu pastor, não desfaleça, depois dessa crise, nossa igreja será 2 vezes maior. Meu líder, não desfaleça, depois desse problema, você vai ter uma liderança 2 vezes mais impactante. Meu pai, não desfaleça, o Senhor não vai ficar desempregado. Minha mãe, não desfaleça, você não vai ficar doente, nem vai pegar esse mal. Infelizmente hoje todo idoso, todo é força de expressão, mas muitos idosos já estão se sentindo como se fosse um candidato ao cemitério, porque ele vê na televisão que ele é grupo de risco, ele vê pela televisão cenas de caixões como se já estivessem preparados para ele. Existe uma indústria do medo se alimentando disso, mas eu quero te dizer que do outro lado precisa ter, né, uma fábrica de fé, e essa fábrica de fé tem um nome: igreja. Essa fábrica de fé, e aqui eu não estou falando de denominação, não, eu estou falando aqui de pessoas. Eu estou falando, essa fábrica de fé está na sua rua, essa fábrica de fé está aí me assistindo. É você que pode pegar depois esse vídeo e mandar para alguém que está em casa desesperado, mandar para o seu avô que está se sentindo, quem sabe, o próximo falecido da cidade, na contagem dos mortos que a imprensa a cada dia tem o prazer de dizer: morreu mais um, mas não tem a alegria de nos contar os milhares que contraíram o vírus e que estão vivendo normal, como qualquer outro vírus que já ocorreu similar. Então olha o que acontece. Davi chega, aquele menino, aquele adolescente, entrando na juventude, e fala para o rei Saul: olha, não desfaleça o teu coração, eu vou lutar, né? Eu vou pelejar por você. Você sabe que tem momentos na vida que tem pessoas que precisam de alguém que lute por ela. Um dia Abraão lutou por quem? Lutou por Ló e pela família de Ló, que estava lá em Sodoma e queria perecer. Seja bem-vinda, pastora Priscila, aqui através do Face, a Eliana, pastor Milton, pastor Cosme. Quem está chegando aí no... Oi? Keila também. A Keila, que está chegando aqui através do Instagram da igreja. Elesbão, um abraço para ele, para Dani e para a pequena Sofia. Deus, e para o garoto, agora esqueci o nome, Jonas, lá de Camaçari, pessoal de Camaçari acompanhando. Deus abençoe. Edson, que continua ligado aí na nossa transmissão. Você representa, Edson, a nossa Prefeitura Municipal de Salvador. Eu quero dizer para você, para o prefeito, não desfaleça. A igreja está lutando contra esse vírus maldito através da oração, e em nome de Jesus, Salvador vai vencer. Não é à toa que nós somos a capital do Brasil, que tem o nome do Senhor Jesus, tem a função do Senhor Jesus, o nome da função do Senhor Jesus de ser o nosso Salvador. Então preste atenção aqui. Davi então chega para o rei e imprime nele coragem. Davi tinha coragem e uma palavra de ânimo. E eu quero dizer para você, está na hora da gente começar a mudar os nossos vocabulários. Quantas e quantas pessoas, às vezes dentro da igreja,
tem palavras negativas. São iguais àqueles 10 espias. Na realidade, Moisés mandou 12 ver a terra prometida, mas somente 2 voltaram trazendo um relatório animador. Os outros 10 trouxeram palavras negativas. E tem pessoas assim dentro da igreja. Tanto é que Josué aprende com esse acontecimento, e quando ele está na liderança, depois da morte de Moisés, e ele envia espias para ver Jericó, ele não envia mais 12, ele envia 2. Eu, na minha conjectura, eu penso assim, ó, Josué aprendeu com o que aconteceu com Moisés, se enviando 12, somente 2 trouxeram um relatório positivo, os outros 10 trouxeram um relatório negativo, então eu só vou mandar 2 espias. E não é que os 2 espias foram e cumpriram a missão a contento e trouxeram as informações reais, mas também trouxeram palavras de ânimo. Nós precisamos hoje de um exército de cristãos que tenham uma palavra de coragem, uma palavra de ânimo, de cristãos que não se escondam, mas que abram a boca e falem. É interessante que dentro dos templos, na hora dos cultos, né, principalmente quando haviam os grandes cultos, né, o que tem de crente querendo profetizar, falar, não sei o quê, às vezes até tomar o lugar do pastor. Agora, na hora da guerra, tem um monte que desaparece, parece que evaporou. É agora que o mundo precisa de profetas, não profetas do caos, mas profetas da vitória. Porque talvez muitos estejam pensando que é o fim, mas eu falo aquilo que Deus falou para o seu povo lá na Babilônia. Eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E era essa a postura do Davi. Ele tinha coragem e uma palavra de ânimo. Aí Saul respondeu: contra esse gigante você não poderá ir para pelejar. Tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Vai ter sempre alguém tentando te desencorajar. Vai ter sempre alguém querendo pegar o teu projeto e dizer que você não consegue. Vai ter sempre alguém medindo a sua possibilidade mediante a régua da fé que ele tem. Para alguns, né, as suas atitudes são loucas, porque ele vai medir de acordo com a fé dele. Vai medir com a régua de experiência que ele tem com Deus. Às vezes ele nem tem experiência com Deus. No máximo ele teve uma experiência com a denominação e um contato pessoal com o pastor. Experiência com Deus é uma outra coisa, é um outro nível. Não estou dizendo aqui que a igreja não tem o seu papel. Ela tem o seu papel. Qual é o papel da igreja enquanto templo? Estou falando aqui de templo, né? O papel da igreja é pregar a palavra. O papel da igreja é treinar para que no dia da adversidade você esteja pronto, como os dias que nós estamos vivendo nessas últimas semanas. O papel da igreja é ser uma clínica espiritual. O papel da igreja é te apresentar ao Deus verdadeiro. Mas você precisa aumentar de fase, que é ter uma experiência com Deus. Então vai ter gente que vai olhar o teu projeto, vai olhar o teu sonho, vai olhar e vai fazer que nem os irmãos de José, vão dizer que é loucura. Saul, quando viu a disposição de Davi, disse: é loucura, você não pode lutar. E Davi disse a Saul algo que eu quero que você aprenda, para poder responder, quem sabe, para alguém que está tentando minar a tua fé em Deus. Davi disse: ó, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. E Davi continua contando sua história de vida para Saul. O teu servo matava assim o leão como o urso. Esse filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. A primeira coisa que eu quero aproveitar essa live para dizer é para desmentir uma fake news. Tem crente que diz assim, ó, Deus não precisa que
de ninguém que o defenda. Certo. Mas é só uma meia-verdade. Por quê? Deus não precisa de ninguém que defenda a ele, mas Deus precisa de pessoas que defendam a honra do reino de Deus aqui na terra. Olha Davi. Davi tem essa postura, porque eu vou lutar contra esse filisteu, porque ele afrontou os exércitos, mas não foi um exército qualquer não, foi o exército do Deus vivo. Quantas e quantas vezes pastor é zombado, igreja é criticada, existe hoje no nosso país, é uma verdade, antigamente isso era velado, isso era escondido, era enrustido, isso era camuflado, mas existe uma cristofobia. Numa próxima live que eu fizer, eu vou falar sobre isso. Mas hoje é claro, e Jesus não nos enganou acerca disso. Jesus disse que o mundo nos odiaria. E olha o que acontece aqui, ó. Davi, ele se levanta para lutar contra Golias, porque ele havia afrontado o exército, mas não era um exército qualquer, era o exército do Deus vivo. Então aqui já cai por terra essa conversa mole, esse lero-lero de que Deus não precisa de que ninguém defenda. Deus, sim, não precisa de ninguém para defendê-lo, mas nós, como seus embaixadores, como seus filhos aqui na terra, precisamos ter a postura para que o nome dele seja santificado aqui na terra, seja respeitado aqui na terra. Olha, a gente ora o Pai Nosso e não sabe o que está orando. O que diz o Pai Nosso no começo? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né? Ou seja, santificado aonde? Né? Seja aqui na terra. Ou seja, que seu nome seja sagrado, seja santo. E quantas vezes a gente vê zombaria, blasfêmia, e às vezes tem até crente que dá risada, que gosta, que acha legal, e diz assim, é assim mesmo, é fim do mundo, é fim dos... Não, Davi não queria saber se naquele dia ia ser o fim do mundo, mas ele sabia de uma coisa, vai ser o fim de Golias. Irmão, Davi tinha consciência dos livramentos. Deixa eu voltar aqui para o contexto da fala. Davi, presta atenção, ele conta para Saul os livramentos que Deus tinha dado para ele. Davi tinha consciência dos livramentos que Deus tinha dado lá no passado, que ele não se preocupava com a próxima batalha. Eu quero dizer para você, nunca se esqueça das bênçãos que Deus te deu, porque elas servem para te motivar para novas conquistas. Não se esqueça das curas que você já viveu, dos livramentos que Deus já trouxe para você, para a tua casa, porque toda essa história de vitória vai te desenvolver, vai desenvolver a tua fé para os novos desafios que virão pela frente. E a Bíblia diz o quê? Que Saul tentou vestir Davi com a armadura dele, mas Davi não conseguiu sequer andar. Davi veste a roupa do rei Saul, mas não consegue andar, porque ele não estava acostumado a usar aquelas coisas. E eu quero aproveitar para você que está aí me vendo, para de querer ser o outro, para de querer imitar A ou B, seja você, você é único. Na terra você é único, você tem, o seu DNA é único, as suas digitais são únicas, a íris dos seus olhos são únicas, então você é único, e isso não te faz menor, isso te faz especial. Davi, ele diz, olha, eu não quero usar a tua roupa, Saul, porque é a tua armadura, eu não vou conseguir usar isso, eu quero ir do meu jeito, do jeito que eu sou. E olha o que Davi faz, ele pega o seu cajado, ele vai até o ribeiro, escolhe 5 pedras lisas, coloca no seu alforje de pastor, e ele pega a sua funda. Para traduzir para quem não entende, presta atenção, né? Pausou aqui o vídeo do Instagram. Vai passar a compartilhar. Vamos recomeçar aqui. Vamos lá, dando continuidade. Pronto. Continuando aqui a mensagem para o pessoal do Instagram. Então, olha só. Então, Davi,
ele pega o seu cajado na mão, ele escolhe 5 pedras lisas do ribeiro, ele coloca no alfoge dele de pastor e ele lança a mão da sua funda. A funda, para quem não entende, parece um pouco o chamado badog, né? Que o pessoal do Nordeste utiliza. Eu quero explicar algumas coisas para você sobre essas armas aqui do Davi. O cajado aqui representa a confiança depositada em Deus. Assim como o pastor se sustenta no cajado, Davi estava se sustentando não em coisas humanas, mas ele estava se sustentando na palavra e no próprio Deus. Quando você tiver uma batalha, tenha total confiança da vitória. Não vá vacilante, mas se apoie. E se apoie em quê? Na fidelidade divina. Porque, como diz a palavra de Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Ribeiro aqui, nesse contexto da história, tipifica os rios de água viva, o fluir do Espírito Santo na sua vida. O refrigério do Senhor descrito lá no Salmo 23. Você se lembra do que Jesus falou em João 7,38? Ele diz, quem crê em mim, Jesus falando, quem cresce nele, em Jesus, né? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. As pedras lisas que o Davi pegou simbolizam, sabe quem? Jesus. Ele mesmo fala em Mateus 21:44. Ele se coloca como uma pedra. Ele diz, aquele que cair sobre essa pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzida a pó. Agora preste muita atenção no arremate que eu vou fazer aqui. Se você depositar sua confiança em Deus, estiver cheio do Espírito Santo e usar a palavra de autoridade que é Cristo, não tem gigante que permaneça na sua vida. Falo para você que está me vendo aqui no Rev Antônio Fonseca no Instagram, você que está me vendo aqui no Facebook, irmã Fátima, seja bem-vinda, a senhora que está chegando agora. E você que está vendo aí no Instagram, da Comec Bahia. Evandro Bahia. Né? Oi? Evandro. Seja bem-vindo, chegando agora, Evandro, lá de Camaçari. Então preste bem atenção, eu vou repetir isso aqui. Vou beber só uma água, bem rapidinho. Não desliga, não muda de canal, não muda de live não, fica aí. Se você... Olha que eu vou repetir isso aqui porque isso é violento. Se você depositar sua confiança em Deus, estiver cheio do Espírito Santo e usar a palavra de autoridade que é Cristo, não tem Golias que permaneça na sua vida. E a Bíblia diz que olhando o filisteu e vendo Davi o desprezou, porque ele era um homem, porque ele era um moço ruivo e de boa aparência. As pessoas vão te desprezar, sabe por quê? Porque talvez você seja pobre, porque talvez você mora na favela, porque talvez você não seja famoso, porque talvez você não tenha muito dinheiro. As pessoas vão querer te desprezar porque você é cristão, né? Geralmente as pessoas têm cristão como se fosse ignorante. O cara pode ser o ateu que for, mas ele é tido como inteligente. Mas o cristão é logo ridicularizado. E ninguém diz que é preconceito. Mas quando eu fizer minha live sobre cristofobia, eu vou falar sobre um monte desses tópicos que acontecem debaixo do nosso nariz e às vezes a gente nem percebe, mas eu quero chamar a tua atenção para isso, mas vai ser num outro momento. Então, você pode até ser rejeitado por alguém, porque você é magro, porque você é gordo, porque você é branco, porque você é negro, porque você é culto, porque você é indouto, porque você é novo, porque você é velho, porque você mora num bairro rico ou num bairro periférico. Mas eu quero dizer para você que por Deus você não é rejeitado. Por Deus, ao contrário, você é acolhido e transformado, se você quiser, da condição de criatura para a condição de filho. Olha que coisa gloriosa. João 1,12 diz que todos que recebem Jesus têm esse poder de se tornarem filhos de Deus. Então, independente de como as pessoas te olham, o que interessa é como Deus te vê e como você também se identifica. Isso é fundamental. Porque o importante aqui na vida de Davi não era somente como Deus o via, mas
a identidade para você. Ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Estou falando para você que está vendo aí pela Comec Bahia, pelo IEQ São Cristóvão .oficial, pelo meu Instagram. Ninguém, nada, nenhuma pessoa ou nenhuma coisa pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. E se você foi abençoado por Deus, fique tranquilo. Não importa as pragas, as pestes e ações que tentem lançar sobre você, simplesmente irão e baterão e não te atingirão, porque você vai estar blindado. Olha o que diz a Bíblia lá no Velho Testamento: o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Olha o que diz a Bíblia, né? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Olha o que diz a Bíblia, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha o que diz a Bíblia, Salmo 23, todo mundo conhece, até você que está me vendo e nunca pisou o pé dentro de o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, se Deus te abençoou, não importa, nem se toda a humanidade com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha como Davi, ele tinha entendimento que não era uma luta somente de exército contra exército, não. Dos filisteus contra o próprio Deus, contra o exército do Deus vivo, contra o Deus dos exércitos de Israel, que tinha sido afrontado por 40 dias. E olha o que Davi fala, ó: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Davi tinha confiança em Deus. E ele não fala, ó, qualquer dia Deus vai te entregar na minha mão, não. Ele diz, hoje mesmo. Ele tinha certeza de que Deus Agora, Golias é surpreendido, porque quando ele vem em direção a Davi, ao invés de Davi se esconder debaixo da cama, ao invés de Davi sair correndo, ele se apressa para cima do gigante. E é isso que eu quero dizer para você, ó: cai para cima do problema, resolve esse problema em nome de Jesus, busca em Deus palavra de sabedoria e de conhecimento. Não adianta você jogar o problema para debaixo do tapete, não adianta você conta que não há o problema, porque fazer de conta não desaparece o problema. Não adianta você pensar que fé é pensamento positivo e ficar fazendo e achar que isso vai resolver o problema. Fé é você acreditar em Deus. Olha o que acontece quando o gigante vem. O que acontece? Davi parte para cima dele. Quem tem entendimento, eu tenho certeza que agora está compreendendo o que Deus quer falar para você.
tua fé. O outro texto está em Salmo 18:37, diz o seguinte: persegui os meus inimigos, olha o que o salmista fala, e os alcancei, e não voltei senão depois de os ter consumido. Você tem que compreender isso. Você não jogar o problema para debaixo do tapete e achar que resolveu. Você tem que partir para cima do problema e só voltar depois que a bênção for concretizada. Olha o que Davi faz. Desfecho final da mensagem. Davi meteu a mão no alfoge, tomou uma pedra. Que ela está impossível de ser resolvido. Era impossível alguém num duelo vencer aquele gigante. Ainda mais, era impossível para um adolescente de 16, 17 anos, com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, como eu li no texto de 1 Samuel 17:50, feri-lo e matá-lo. Mas eu quero dizer para você, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Às vezes nos confrontamos com situações que o diabo acaba de dizer para você, eu não perdi. Davi o fez um grande homem. E eu quero que esta fé te contagie, tome conta da sua vida e que você verdadeiramente possa derrubar os gigantes que têm aparecido para te afrontar. Não importa o tamanho do teu problema, eu quero te apresentar um Deus que é infinitamente maior, incapaz de ser medido,
sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria. O que queria dizer Salomão? Cada um sabe do seu problema, cada um sabe da sua dificuldade, cada um sabe o que está passando. Por mais que alguém tenha uma ideia, será somente uma vaga ideia do que a pessoa está vivendo. Mas agora, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, visita essa pessoa. Essa pessoa que, quem sabe, começou o início dessa live cansado, com medo, atemorizado, porque são tantas as notícias ruins, são tantos os prognósticos de que dias difíceis virão. Mas eu quero, ó Deus, que com essa mensagem, essa pessoa seja inundada de fé e que ela se levante ao terminar essa live para derrubar os seus gigantes e para verdadeiramente conquistar a sua vitória. Seja ela uma saúde, a destruição de uma doença, seja ela um emprego, seja ela a recuperação do seu comércio, seja ela talvez a comida que ela não tem para comer amanhã. Seja essa vitória a reconciliação conjugal, seja essa vitória o livramento dos filhos dessa pessoa das drogas. Que o Senhor abençoe. Abençoe, ó Deus, quem estiver nos ouvindo, o pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram da Comec, pelo Instagram da igreja, ou pelas minhas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Bem, quero agradecer agora, antes de concluir aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui pelo Face, vou começar a agradecer algumas pessoas, Jacilene, a Dani, o Igor, o Edson, como eu já disse, a Julie, a Rosa Andrade, meu filhote, o caçula Antônio Hugo, quero agradecer o Ian, que estava aqui me ajudando nessa noite, a Leti, que está comigo também aqui nesse momento, a Irani, o Edson, a Andréia, a irmã Valdemira, a Elaine Fonseca, a Maria José, o Anderson, a Andréia, a Jaciara, o Anderson de novo aqui apareceu, Priscila, Sila, Cláudia Soares, Albertino, Andréia. Quero mandar um beijo para minha esposa, a minha primeira seguidora. Deus continue te abençoando. Obrigado por me amar desse jeito incondicional. Quero mandar um beijo também para minha mãe. Quero continuar aqui falando o nome do pessoal que está nos acompanhando. Vanessa, um abraço. A Ilma, Joselita, Célia, Cíntia, Everton, Ilma, pastor Reginaldo, pessoal lá da Paralela, da nossa equipe Paralela, Luciene, Célia, Joilton, Giovana, da Paralela, Silvana, Maria Nascimento, Cristiane, Valmira, Beatriz, pastor Newton, Cíntia, Silvio, Maria Nascimento, a Clécia, Graça, Eta, o Helder e a sua família, e a pequena que nasceu agora, a pastora Gisélia, Eliana Rocha, Vanessa Matos, Samuca, Irani Rossói, Lucas Eduardo, Silvana, Marquinhos, Ângela e toda a família, os meninos, Valdice, irmã Adelita, deixa eu ver quem mais aqui, Cláudia Soares, Nilzete, Elesbão, Dani, Sofia, acho que eu já... Irmão Ailton, Deus te abençoe, tenha uma excelente recuperação. Berenice, Deus abençoe. Vanessa, Jaciara, quem mais está com a gente aqui nessa live? Lucinha, Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Andressa, obrigado pela companhia. Vamos ver aqui um pouquinho do pessoal do Instagram. Deixa eu ver aqui quem esteve conosco aqui pelo Instagram, apesar que foram 2 transmissões. A Leiliane, a Esté, a Lidiane, o Carlos, a Juliana, a Cris, o Joilton, a Laiane, a Jane, a Graça, a Bia, a Amanda, a Póvoas. Deus abençoe você, Amanda. Obrigado pela sua companhia. Gleisiane, Luiz Cláudio, Marla, Renata Portela, Dona Célia, Everton Henrique, Pastor Luiz Cláudio, Irmã Márcia, Eduarda,
Tem aqui um nome, apenas um toque, Daniel, Bia, Iris, Alana, quem mais está aqui com a gente? Júnior Lefundes. Ô Júnior, dá um abraço no teu pai, o Nelísio, meu amigão. Luiz Cláudio, Evandro, obrigado aí pela companhia do pessoal de Camaçari com a gente. Dan Silva, Stephanie, Luciene, Tamires, Flávia, Antônio Tavares, Rose, Gleide Nilson, obrigado Gleide Nilson aí pela sua presença, o Gerry e outras pessoas, Jane, Beatrix, 8, né? Deve ser Beatriz, Iris, obrigado pela companhia, Cláudia Soares, Lua Oliveira, Flávia, Luciene, Dani Almeida, nossa cantora, que agora é Dani Lesbão, não é? Casou, mudou de nome, assumiu o sobrenome do marido. Eliana Dantas, Vanessa Vencimento, quem mais aqui, meu Deus, está com a gente? Muita gente, não dá para falar de todo mundo. Dene, tem aqui mais Mendes, Cláudia Soares, Amanda Pova, Cirleide Damascena, obrigado pela companhia, Gemaia, enfim, não é, Luciene Santana, Gemaia Devan Gregório. O pessoal coloca os nomes assim no Instagram que não fica muito claro, mas independente do nome do teu Instagram, obrigado pela sua companhia. Tem algum nome aí para falar da igreja? Já foi falado aí alguns nomes do pessoal que nos seguiu pelo Instagram da Igreja da Comec. Enfim, valeu, Deus te abençoe. Semana que vem teremos uma live. Que o Deus de Davi verdadeiramente te ajude a derrubar gigantes.